Senhor Jesus. Boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus esteja conosco. Em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome de Deus Espírito Santo. Que o Senhor esteja à minha frente, na minha retaguarda, à minha direita e à minha esquerda. E o sangue de Jesus nos cubra desde o alto da cabeça até a planta dos nossos pés. Que o Senhor sustenta essa live. Que o Senhor venha tomar essa live no Facebook, porque ela narabaço que me ramai, não é minha, é dele. Nada impedirá que a palavra do Senhor seja entregue. Quando acontece isso, porque o Senhor vai falar poderosamente. E que a conexão não esteja lenta, porque a conexão está muito boa. Arai calabachu yanai. A conexão, arai cabachu, e a internet está ótima. O inimigo não vai paralisar minha live. E tô vendo que eu vou ter que tirar porque a coisa vai ser feia hoje. Oh, glória! Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, glória, aleluia. Santo, santo, exaltado é o Senhor, meu Deus. Só o Senhor é digno de receber nossa honra, nossa glória e o nosso louvor. O Senhor é o único, somente Ele e mais ninguém. Muitas das vezes eu entro aqui, cada vez é de uma forma, cada vez é de uma maneira, mas o Senhor em tudo, Ele está presente. Às vezes mesmo no momento da minha fraqueza, é Ele que é a minha força. Hoje eu não estou na minha fraqueza, hoje eu estou na força do Senhor. Hoje é Ele que está presente com toda a força, me sustentando, me dando capacitação para que eu venha entregar a vocês o que vocês precisam ouvir, não o que vocês querem ouvir. Porque muitas das vezes, tanto vocês como eu, nós queremos ouvir palavra de bênção. E nem sempre o Senhor vai nos dar a palavra da bênção. O Senhor vai nos entregar a palavra para que nós venha nos preparar para a honra e glória do Senhor Jesus, para a vinda do Messias, pois nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas esse dia chegará para todos, aqueles que crerem, aqueles que realmente colocar suas vidas nas mãos de Cristo Jesus. Amém? Muitos de nós vivemos momentos turbulentos, cheios de sinais. Nós vamos falar dos sinais. Os sinais que está acontecendo em todos os locais, em todos os lugares. Como foi na pandemia, quando nós vimos uma carreira de carro, ali era tipo luzes, né? Mas o distanciamento delas olhando da terra era mais ou menos assim. Ali era várias luzes e elas andando em linha reta. Tentam sempre colocar porque é foguete, é extraterrestre, é tudo. Mas ninguém olha para o Senhor. Ninguém acredita que o Senhor é real. Porque se nós vamos olhar, o que seria? Nós somos uns seres terrenos e o Senhor é um Senhor celestial. Ele é um ser terrestre. Ele é como se fosse, né, como dizem, né, um extraterrestre. Porque ele está em cima, ele não está embaixo. E quando você olha as oportunidades que eu tive de ter, o privilégio de ver o mundo espiritual, que foram poucas vezes, mas o que eu vi, eu posso dizer para vocês. É totalmente fora do que nós imaginamos. Não tem rostinho, não tem nada. São seres totalmente diferentes, com formas diferentes. Não é igual a nós. Então, não pense que o que está acontecendo no mundo, os sinais que estão sendo vistos, tudo isso é obra
não é de extraterrestre, não, é do Senhor mesmo. É Ele que mostra, é Ele que, para que as pessoas venham crer que existe algo além daquilo que nós buscamos e queremos. E se você achar que tudo é lindo, maravilhoso, me desculpa eu aí, não é bem assim não. É algo diferente, é algo surreal. Somos nós que temos rosto, nós que temos forma física, somos nós que temos, como se diz, cada um é de um jeito, né? Um é magrinho que nem eu, outro é mais cheinho, outro é menos cheio, outro tem o corpo todo cheio da perfeição, mas somos todos perfeitos porque não existe diferença, né? Porque se olhar para mim, eu queria ser mais fortinha. Se olhar para uma pessoa mais forte, ela queria ser como eu. Então, nós nunca vamos estar contentes com a nossa forma física. Mas quando nós aceitamos a nossa forma física, nós temos saúde, nós temos vida. Porque o que importa é você estar com saúde. O que importa é você viver uma vida totalmente sustentável e sustentada pelo Senhor. Você vai ter tudo. Você vai ser guardado, protegido de todo o mal. E vamos se dizer, né? Por que as pessoas querem sempre acreditar que tudo é extraterrestre? O Senhor está mandando perguntar. Por que todos buscam fugir da verdade e da realidade? Porque nós nunca vamos aceitar que realmente esse Deus que nós tanto falamos e pedimos, se Ele apresentar para você, você vai ficar maluco. Você vai ficar maluquinho. Porque você vai ver algo que você não consegue ver nada, porque é uma luz, é algo gigantesco, é uma luz imensa que você imagine, para você ter uma noção básica. A luz é tão forte como aquelas luzes bem grandes que estão no meio de um campo de futebol. Que é aquela luz que você olha e você não consegue olhar dentro dela. Você não consegue ficar olhando. Se uma luz normal de dentro de uma casa de LED você não consegue, imagina olhar pelas formas de Deus que Ele te revelar. E muitas das vezes as pessoas preferem mais o ocultismo, porque ele vê formas que, na verdade, são corporação, né? Se comportam e como se diz? Ele se comporta e se incorpora da forma que ele quiser. Que como falar assim para uma menina de 7 anos, vê, orai calabaxu yamanai, orai calabaçuria, que o Senhor está dizendo, eu tenho que pedir que o Senhor venha, orai calabaxúria, e confirmar. Eu ver o demônio em forma normal, vestido de terno branco, camisa raicalabaxúria vermelha, chapeuzinho branco jogado do lado. Quando essa criança olha e ele tipo malandragem, tipo o espírito era tipo de um homem malandro, né? Que até tinha, eu lembro que dentro do bolso tinha uma pontinha de um lenço. E eu vou chamar a minha avó, quando a minha avó sai, aquele ser tinha se tornado em algo, numa aberração. Foi a primeira vez que eu vi um demônio. Eu estava com 7 anos e eu vi aquela aberração e jogou. Tinha uma forma de cachorro, mas era um cachorro queimado, sem pelo, sem feição, o rosto era algo, o nariz não tinha, aquilo era colocado dentro daquela coisa medonha.
e ele jogou a minha avó longe, tá? Então eu quero dizer algo para vocês, que às vezes o que eu falo não é engano, é o que vocês buscam, porque a minha avó tinha acabado de orar, de sei lá como que era uma oração para um casal que estava lá. Logo, o que tinha sido mandado foi ir lá visitar minha avó, botou fogo no quarto, apareceu com essa forma malandro, e depois se tornou no próprio demônio, e não tinha passagem, porque o único era um corredor que tinha. E veio pelo lado oposto da casa, que não daria para passar. Então, muitas das vezes, tem pessoas aí que acham que o escolhido do Senhor, ele começa a ter conhecimento e discernimento na maturidade, mas vem desde a infância, para que não venha ter medo do mundo espiritual, para que não tenha medo daquilo que o Senhor futuramente vai entregar, coisas maiores e seres que talvez você não vai ter condições física e nem psicológica para suportar. É um mundo surreal. É surreal. Então nem tudo que vocês vê e ouve é verdade. Todos os sinais acontecendo no céu é o Senhor. Em cada local que está tendo algo que nunca foi visto, que tem luz, né? Porque o Senhor é luz, ele não é trevas. Então vocês consigam, naquele momento, não dar glória para homens e nem para o engano, porque muitas pessoas incrédulas, elas usam de mentira para tentar tirar vocês do caminho da verdade, que é encontrar Jesus Cristo, e para que vocês vá morar na eternidade, junto com Deus Pai. Às vezes eu entro nessas lives, eu nem sei o que o Senhor vai me entregar, né? Aí entra num assunto tão profundo desse, porque se fosse para mim entregar alguma coisa, eu ia entregar totalmente algo diferenciado, né? Nós ia ver outro lado e não o lado que o Senhor quer que vocês conheçam. Por quê? O Senhor quer que eu fale, e cada um verá aquilo que acredita. Então, o que você acreditar, vai ser o que você vai ver. O que você acreditar é o que você vai viver. Pessoas normais não têm capacitação total de viver algo que é surreal. Pela Bíblia, nós podemos ler uma palavra e muitas das vezes não ter o entendimento dela. A palavra, ela é colocada de uma maneira para que pessoas não descubram totalmente a profundidade, porque essa profundidade é o Senhor que dá. Quando eu, na minha pequenez, o Senhor tentando me capacitar, né? Ele tentando me capacitar para que eu entendesse o poder que há dentro da palavra da Bíblia. E tudo que eu falasse poderia acontecer, como já tinha coisas acontecido absurdas, e eu ficava sem entender. Eu falava, mas eu falei aquilo e aconteceu. Aquilo dentro de mim era algo que eu às vezes me sentia culpada, e ao mesmo tempo eu não compreendia nada. Porque você falar algo, profetizar, né? Proferir para a vida de alguém acontecer é difícil, é complicado. Principalmente quando você não tem um conhecimento de nada e de ninguém. Porque a única coisa que nós conseguimos, que eu consegui entender
a primeira curiosidade, como que um espírito entra dentro de um corpo? Como que um espírito toma um corpo? Foi a minha primeira curiosidade de entrar num centro de Umbanda. Eu queria entender o que seria o centro de Umbanda, o que seria, como que o espírito entrava no corpo, porque você viu uma pessoa normal, como que elas podiam mudar suas vozes, como que elas podiam, era uma curiosidade. E outra curiosidade, se eu ia casar, somente. Então não era fazer macumba, né? Eu ia para conhecer, né? Entender as formas e tudo, de uma pessoa curiosa. Só que tudo isso nós carretamos para a nossa vida maldições, aonde você acaba ali, você não entende que você está mexendo com seres maiores mente das trevas, né? Que a verdade é essa, eu não posso negar o conhecimento que o Senhor me deu. Então, desculpa aí, sem eu querer ofender ninguém, mas a realidade é essa. Então, e tudo isso adquire o quê? Você ter um coração direcionado a fazer o mal, a você amarrar uma pessoa, você ir num lugar, você fazer oferenda para que você adquire algo que você cobiça. É feitiçaria, não é? É feitiçaria. Só que isso você faz uma entrega, uma oferenda, que você vai obter o que você deseja. Eu não. Eu nunca fiz oferenda. Eu nunca entrei. Eu simplesmente fui que eu queria entender como é que entrava o espírito no corpo. E perguntando se eu ia casar. Somente isso. O que isso foi me levando a entrar no mundo da escuridão, porque eu não era de muita bebida, eu já comecei a beber. E tudo isso vai te levando para outros caminhos, onde a legalidade. Tem pessoas que não, porque elas têm o controle, elas têm o conhecimento. Eu não tinha conhecimento nenhum, porque você está indo ali, você está vendo pessoas fazendo as coisas ali, mas você não entende nada. Oferta, oferenda, e você não sabe nem para que serve aquilo. Que hoje nós sabemos o que é. Em tudo isso, eu comecei a ter mais visão ainda de demônios, né? Porque do mesmo jeito, não era eles que iam no meu território, eu entrava dentro do território deles. Então, eu estava dando legalidade para que eles viessem trabalhar na minha vida da forma que ele quisesse. Então, eu não tinha Cristo na minha vida. Eu não tinha entregado meus caminhos a Jesus Cristo. Mas eu estava andando, buscando. Ah, não, aí eu já não quero. Aí eu já tinha um pouquinho de medo também. Aí começava a ver as coisas. E não era aquilo que eu queria. E também eu não queria fazer mal a ninguém. Eu não queria fazer o mal. Eu nunca tive maldade dentro do meu coração. Jamais. Agora, de falar, isso eu já falei, pela minha boca. Só que depois eu falava assim, não quero não. Era coisa de 5 minutos, não quero não. Quero que nada aconteça. Aí eu pedia perdão e falava, ai meu Deus, Pai do céu. Falava assim, porque eu não tinha conhecimento. Pai do céu, que nada disso aconteça. Só que tudo isso era algo que eu ia em busca para entender o espírito, a vida, o sentido de tudo. Só que eu já vinha de um mundo que a minha avó era espiritual. E eu queria entender tudo isso. As coisas que eu via, as coisas que acontecia, pessoas que já tinham morrido, que vinham e falavam comigo. Isso não era normal. Eu não entendia aquilo. Então, tudo isso para mim, como desde criança, era algo que mexia muito com a minha cabeça. E eu era solitária. Eu tinha amizade? Tinha.
mas dentro de mim eu tinha um monte de pergunta, um monte de questionamento que eu não tinha resposta. E eu ia buscar, não achava nada. Só que em tudo isso eu já tinha passado por outro caminho. Eu tinha entrado dentro de uma igreja evangélica. Eu tinha ido numa igreja, do que é que eu posso, eu não sei se a igreja é templo, da Saint-Chenoé. Eu tinha tido conhecimento que o que valia, que nós tinha um Pai Celestial, que o que eu não podia era fazer mal, o que eu não podia desejar o mal, eu tinha que amar e perdoar. Amar e perdoar. Eu tinha que ter isso dentro de mim. Então isso que era uma busca dentro de mim, futuramente, aí eu já era uma criança quando eu tive esse conhecimento, tanto da igreja evangélica como do templo, do não sei como é que fala, do salão da Saint-Chenoé. Então, quer dizer, ali na Saint-Chenoé eu aprendi coisas boas, porque eu lia os livros. Então, eu lia e eu aprendia. Então, eu guardava dentro de mim que jamais você pode fazer o mal para alguém. E você vai em todos os lugares buscando uma resposta. Só que, quando eu entrava em certos lugares, eu era maltratada. Porque a pessoa, eu não estava ali para pagar. Eu não estava ali para comprar o produto. Eu não queria pagar nada daquilo para mim. Porque eu não queria fazer nada para ninguém. Então, isso daí não era bom quando eu entrava nos lugares. Mas mal sabia eu que eu tinha uma luz que incomodava as trevas. Que já vinha dentro de mim. Para chegar num conhecimento, para que eu pudesse entrar dentro de uma live como agora e poder dar uma direção que eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou dizendo, porque em espírito é a maneira que o Senhor vai me direcionando e eu vou colocando para vocês a maneira que o Senhor permite que eu fale. O que tudo isso representa? Representa que a nossa busca não é por seres para destruição, mas é uma busca para encontrar uma solução. Toda solução de uma vida, mas através do caminho que você escolhe, você vai adquirindo e sendo possessa por espíritos malignos que vão te colocando você num patamar da maldade. No patamar da maldade, aonde os teus pensamentos não são mais seus, mas são o pensamento daquilo que você deu legalidade, daquilo que você alimentou, daquilo que você ofertou, para que você ficasse possesso, cheio de maldade, coração totalmente ruim. Porque quando você tem amor, perdão, e você busca por algo que vem para te trazer harmonia, para que você tenha alegria, para que você tenha felicidade, não tem nada a ver com as trevas. Você está buscando a luz. Quando eu busco a luz, eu estou buscando a presença de Deus. Quando eu estou buscando a presença de Deus, eu tenho que aprender com Ele, que não é Ele em primeiro lugar apenas, que Ele é meu único Senhor, mas eu tenho, por todas as minhas corrupções carnais, por todas as brechas, por todas as aberturas, por tudo que eu fiz de errado e por todos os caminhos que eu entrei, eu tenho que buscar pelo Filho. Para que eu venha ser liberta de toda aquela raicalabachúria, ia ramassúria, de tudo aquilo que foi carretando dentro de mim como seres malignos, opressores, que eles eram dominantes dentro de mim para minha destruição. Então, quando eu encontro Jesus como meu único Senhor e Salvador, tudo isso
vai ser tirado e lançado no lago do esquecimento, aonde vai estar lá tudo aquilo que eu carretei ao longo da minha vida. Pois ali eu fui comprada pelo sangue do Cordeiro, ali eu fui selada pelo sangue do Cordeiro. Eu já não sou mais essa criatura, como se diz, uma criatura que não sabe nada, que não entende nada, que é uma pessoa totalmente leiga de conhecimento, mas eu começo a ter temor a Deus, eu começo a ter mais temor e tudo o Senhor faz eu entender o que agrada a Ele, não é os meus erros, mas a minha obediência. Porque por mais que você encontre Jesus, você vai continuar talvez dando legalidade em algumas áreas na sua vida. Só que quais são as áreas? Muitas das vezes, olhar horóscopo. Não, você não tem que saber de nada. Horóscopo não tem. Ah, mas eu sou de tal signo. Não tem. Não tem signo. O teu caráter, você é selado pelo sangue do Cordeiro. Você não tem signo. Você é a semelhança de Cristo. O teu caráter, o teu posicionamento não vai mais por astrologia, mas vai pelo um comprometimento com Cristo Jesus. Então você não vê mais horóscopo, você não vê mais signo, você não olha mais para tudo aquilo que te afasta do Senhor, porque você está querendo descobrir o mundo da mentira e do engano. Então você quer servir a dois senhores e não pode, porque num ponto você acaba desejando o mal para outras pessoas. Então você não está em Cristo. Você não pode, e também não pode só viver de querer, como se diz, de profecia. Nós não podemos viver uma vida querendo receber profecia todos os dias, buscando palavras proféticas, a não ser quando ela te encontra e bate exatamente com o teu questionamento que você teve com o Senhor. Algo que não foi a pessoa, mas foi você no teu pensar, no momento que você estava com o Senhor. Ele, ou você não falou com a voz, mas você falou no seu pensamento, o teu sentimento falou e o Espírito Santo levou para o Senhor. Aí ele usa uma pessoa para responder exatamente o que você precisa, para que você continue marchando na presença do Senhor, tendo convicção que você está no caminho certo, que você está seguindo Jesus da forma exata, da maneira certa e correta. E não querer saber o que vai acontecer amanhã, depois da manhã ou depois, porque basta esse dia, o mal que vai virar sobre ele. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Isso que eu estou colocando é o que nós devemos carregar dentro de nós, todos os dias, nos posicionando na presença do Senhor. E muitas das vezes você acaba estando tanto no Senhor que você já não é mais você. Você já não toma mais suas decisões. É o Senhor que te posiciona. Quando menos você faz, quando fala, mas como que eu pude? Como que eu pude? Como que eu pude falar isso? Como é que eu pude ter esse posicionamento? Que eu era uma covarde, mas agora eu sou uma pessoa que realmente tem um posicionamento diferente que antes eu não tinha ousadia. Porque muitas das vezes nós somos pessoas que nós às vezes sofremos, nós sentimos dor para agradar os outros, para não ofender, para não falar nada, e aquilo nós vamos causando sobre nós mesmos, dentro de nós, acarretando doenças, que as doenças que o que muitas pessoas carretam hoje,
que é doença que é de alma, é a depressão, é o pânico, são as doenças que entram dentro de nós pela nossa covardia, de nós não nos posicionarmos na presença do Senhor e pedir a Ele para que Ele nos ajude, para que Ele nos acolhe, para que Ele nos posicione. Mas quando nós pedimos, Senhor, faça isso por mim, Senhor, eu estou passando por essa peleja, eu não estou suportando mais, me ajuda, me socorre. De alguma maneira, o Senhor pode se levantar e fazer algo, mas de repente Ele vai te dar ousadia para você se posicionar. Para você ter um posicionamento, só que não é você, porque você vai ter sabedoria, porque você não vai ser uma pessoa que vai ser uma contendeira, que você vai fazer contenda, você vai sair brigando, você vai ser uma mulher rinchosa. Não, você vai falar o básico, pá. Porque o Senhor não tem muito o que falar. Ele é como o que o Senhor tem que dizer, às vezes ele nos capacita a dizer, é curto e grosso, como ele fez naquelas mesas que estavam no templo, que eles estavam fazendo comércio no templo, na casa do Pai, que o Senhor Jesus entra e tomba tudo aquilo, ele joga tudo, porque ele não concordava com aquilo. Aquilo ali era oferenda, era entrega de pessoas que estavam cometendo pecados e elas todos os anos, elas voltavam para o sacrifício de tolo, porque estava fazendo o que? Além de comprar o animal, ainda pagava para os sacerdotes para purificá-los, mas o pecado eles nunca abandonaram. Porque o que o Senhor quer, o sacrifício que o Senhor quer de nós, é que nós renunciemos o pecado, para que o governo dele venha sobre toda a terra e ele governará com a mão forte dele, porque ele é o Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos, ele é um Deus poderoso e ele colocará o seu filho no posicionamento de rei e de senhor de toda a terra. Só que para isso nós devemos fechar as legalidades do mundo e confiar em Cristo Jesus, buscando nele, não nos homens, porque os homens são falhos. Porque a maioria dos homens, muitas das vezes, o diabo consegue convencer, só hoje, amanhã você pede perdão e vai ficar tudo bem. Desculpa, vai chegar um dia que o Senhor vai te vomitar para fora. O Senhor, ele só vai ficar, o Senhor, ele só suporta o pecado daquele que ele sabe que é fraco. Mas esse fraco tem que se tornar forte para renunciar ao pecado. Porque não adianta. Só que para isso, a pessoa tem que ter um chamado para que venha viver um grande propósito de grandes promessas para poder testemunhar para testemunhar para a glória do Senhor. Porque pessoas que vai dizer, o Senhor fez na minha vida, eu não era nada, eu não valia nada, eu era um zero à esquerda, como eu acabei de falar de uma trajetória minha, que para que vocês entendam, isso é o passado, isso não pertence mais no meu hoje, não faz parte da minha vida. O Espírito Santo está aqui, eu estou tomada por ele, e ele fala pela minha boca. Hoje eu sei que o que eu carrego é maior do que eu não tenho controle. Eu não tenho controle de nada, por isso que as minhas lives é diferente de todos. Porque quando eu entro, eu já dou lugar para o Senhor, porque o Senhor conhece a boca que eu tenho. O Senhor sabe do que eu vou falar, do que eu vou dizer. Eu vou falar de mim mesma. Eu não posso falar somente de mim mesma, mas eu tenho que falar na autoridade do Espírito, para que vocês entendam que por mais que vocês queiram, vocês têm que
está em Cristo. Não basta você dizer, eu aceitei Cristo, mas eu não vivo Cristo. Eu estou vivendo na fornicação, eu estou vivendo na prostituição, eu estou vivendo na bebedice, eu estou vivendo uma vida de mentira, eu sou mentiroso, eu sou manipulador, eu sou uma pessoa que tem duas faces. Eu sou bonzinho o tempo todo, mas quando alguém me conhece vê que eu sou, na verdade, um lobo. Nós não podemos permitir viver dois caráteres. Nós devemos ter o caráter de Cristo, sinceridade, verdade. Andar numa vida simples e honesta, mas com caráter. Caráter de Cristo. Caráter da verdade. Tudo aquilo que nós almejamos, sentimos. Gente, o que vai acontecer com os pecados que nós carretamos? A nossa carne, se você não ouve o que o Senhor diz, sua carne vai apodrecer. A tua vida, a tua carne apodrece, você vai para um túmulo podre, aonde os bichos vão te comer, te corroer. Enquanto isso, pessoas andam no orgulho, na vaidade, na luxúria, querendo tudo que o mundo oferece, mas ninguém quer Jesus, porque Jesus, eu vou sofrer. Vai, claro que vai sofrer. Por que você não foi se colocar no lugar dele lá na cruz do Calvário? Por que você não se coloca? Manda alguém, faz uma cruz, mas manda bater o prego maior que tiver nas suas mãos. Sofre tudo que Jesus sofreu. Aí você vai ver o que é sofrimento. Porque o Senhor, ele foi para a cruz porque nós não suportaria passar por ela. Ele foi para que nós colocássemos o nosso fardo nos pés da cruz e pedisse para ele nos ajudar a carregar. A nossa vida não é feita de açúcar e muito menos só de mel. A nossa vida, ela tem um gosto amargo, que nós todos os dias estamos passando por adversidades. E muitas pessoas fingindo que a vida é maravilhosa. E bate um limãozinho aí, põe um açúcar, que em vez de ser azedo vai ficar doce. Eu vou já direto no limão azedo. Eu não coloco açúcar, não. Eu não coloco açúcar, não. Já que eu vou tomar, é azedo, não é azedo? Então vai sem açúcar. Desce, é a mesma coisa. Eu vou tomar um boldo, sei lá como é que fala, um remédio amargo. Eu vou fazer o quê? Vou colocar alguma coisa para poder mudar? Não! Vamos tomar o gosto amargo. Vamos realmente sentir a dor e tudo aquilo que nós precisamos no nosso corpo para ver que a vida não é doce. Pessoas passam por várias turbulências, por várias adversidades, que às vezes ela fala assim, como é que eu estou passando isso? Por quê? O que eu fiz? Se você escolheu Jesus, amém, glória a Deus. Você está passando pela aprovação, para você ser aprovado, para que você seja aprovado nessa prova, para que você venha estar com Deus na eternidade. Para que você vê a face de Deus, para que você viva, caminha com Cristo na eternidade. Por isso que as provas vêm, por isso que fica tudo apertado, estreito. E muitas das pessoas não querem, porque elas não querem largar o mundo, porque o mundo é tão bom, né? Oh, coisa boa, credo, que lixo. Para mim é a mesma coisa de eu olhar, eu vejo o mundo espiritualmente, não como nós vemos, não como vocês veem, como eu vejo espiritualmente. Sabe aqueles lixão cheio de urubu? É aquilo. Então imagina, você no meio do lixão e cheio de urubu em volta. É exatamente. O mundo é assim. Porque vive pessoas que estão andando na lama, no pecado, os carniceiros. O que é urubu? Come carniça. O que você carrega junto com você não é amigo, é carniceiro, é urubu. Amigo que é amigo não te põe dentro de um buraco. Amigo que é amigo,
Ele te tira, ele te aconselha, ele te dá a melhor parte. Ele não te joga no abismo, não. Quem joga você no abismo são pessoas endemoniadas que quer te levar junto com elas no dia que o inferno vir buscar todas as almas para a eternidade. É para isso. É um pegando na mão do outro e levando junto. Porque ninguém quer compromisso com o reino. Quer para baixo, Yanai. Quer compromisso o quê? Com o púlpito? Com engano, para continuar a correção do quê? Dos mentirosos? Ah, não, não é correção, perdão, é congregação dos mentirosos. Aonde eles congregam na mentira, aonde eles se manipulam uns aos outros. São manipuláveis para fazer o que o outro quer, cabeça fraca. Porque ouvir a voz do Senhor ninguém quer, mas ouvir a voz do inimigo, todo mundo ouve. Ai, mas eu não sei porque a minha vida anda, parece que em vez de andar para frente, anda só para trás. É porque eu não ouço a voz do Senhor. Porque quando eu ouço a voz do Senhor, eu vou andar para frente. Ai, mas eu estou andando em círculo. Está andando em círculo porque não está obedecendo a palavra. Se você não obedecer, você vai ser engolido pela terra. O Senhor vai chegar o dia que Ele vai abrir a terra e te engolir. Sabia disso? Porque o Senhor deixa bem quando eles fazem ali aquele... Eu esqueço o nome do primo de Moisés. Eu não lembro o nome, eu não lembro nem nome de pessoas, sabe? Às vezes eu tenho que ficar perguntando 10 vezes o mesmo nome. Eu não guardo o nome. Mas também quando eu guardo o nome, eu não esqueço jamais. Cadê? Eu sei que um é Abirão, que eram os invejosos, que queriam o lugar de Moisés. Ali eles queriam porque eles queriam, porque queriam. Eles achavam que eles tinham mais jeito. Eu não vou achar agora. Se eu achar depois, se o Senhor permitir, porque muitas das vezes o Senhor não permite. É o que Ele está falando. Mas eu não vou lembrar o nome deles, não. Porque, vamos ver. Será que é aqui? Já li tantas vezes essa palavra, eu não guardo nenhuma. Eu não guardo. Para vocês verem que não sou eu, né? Se fosse assim, seria fácil. E eu tô bem longe. Ah, achei, é no 16. É Números 16. É a rebelião de Corá, né? Coré, Datã e Abirião, que foi os que abriram a terra e engoliram eles. Eles se levantaram contra Moisés, porque eles queriam ser o líder. Eles queriam governar na corrupção deles. E não é nós que governamos, é o Senhor. Pessoas corruptas, elas um dia elas vão ser engolidas. E não adianta passar pela a prova do Senhor, é aquela dor que você pergunta, seria melhor morrer? Seria? Eu acho que não. Porque aonde há morte não tem vida. Sabia? Quem deseja a morte não terá vida. Porque a promessa é de vida, não é de morte. É de vida.
e de vida em abundância. Quando você pensa, melhor seria eu morrer, não pensa assim. Diga, eu vou viver para a glória do Senhor Jesus. Eu vou viver para a glória do Senhor Jesus. Eu vou viver para a glória do Senhor Jesus. Repita isso dentro de você. Não deseje a morte, mas deseje vida. Porque muitas das vezes nós estaremos no momento. Eu falo assim, olha, a semana passada eu cheguei no extremo de Ana, de entrar na presença do Senhor, eu já não tinha mais nem condições de falar. De tão como angustiada, de tão mal que eu estava. Eu estava totalmente, parece que eu estava embriagada de tanta dor. De tanta dor. Eu não estava aguentando. E eu não estava para pedir o Samuel. Eu estava sendo perseguida por Peninas, né? Eu não estava sendo perseguida por Penina. Eu estava sendo perseguida pelas Peninas. E eu cheguei no extremo de dizer, Senhor, o que é as Peninas? Os demônios. Não são pessoas, são demônios. São demônios que se levantam em vida de pessoas para te torturar, para mostrar a tua fraqueza. Mas é por isso que quando eu sou fraca, é que eu sou forte. Porque é nesses momentos crucial que o Senhor revela a profundidade mais profunda para mim. Porque é no momento dessas provação que o Senhor testa o meu caráter e testa a minha resistência. Porque nesses momentos eu não vou pensar na morte, porque eu não aceito a morte nem na minha vida e nem na vida de ninguém. Eu não aceito que ninguém venha morrer. Eu não aceito que ninguém venha padecer. Que todos vivam de saúde, sabe? Como se diz, de João, ela não sai. Como eu vou achar aqui, calma que eu vou para a palavra. Eu não vou entregar o que está aqui. O que nós teremos é o que eu desejo para todos vocês. Imagina, vou perder essa? Jamais. Que quando vocês se tornam mais jovens, sabe? Que vocês venham ter, como se diz nesse versículo aqui, olha, que o Senhor enche vocês, né? Primeiramente, que o Senhor perdoa todas as tuas iniquidades, sara de todas as enfermidades. E o Senhor que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, que enche a tua boca de bens de sorte, que a tua mocidade se renova como uma águia. Eu não consegui falar a palavra, mas que é a mocidade que eu desejo a todos, para que vocês venham estar sempre jovens. Porque eu não quero ver ninguém velho, acabado. Quero que todo mundo receba juventude, porque quando nós nos sentimos jovens, nós somos fortes. A juventude tem uma força, e olha que esses jovens ficam reclamando da vida. Imagina vocês chegar a envelhecer, eles não vão suportar. A palavra que o Senhor me deu, todo o contexto e tudo que eu entreguei, é para entregar essa palavra que está em Isaías 35. A grandeza e a glória do reino de Messias. Por isso que a escolha de vocês tem que ser por Cristo. Para que vocês venham glorificá-lo. Para que vocês venham honrá-lo. Para que vocês venham dizer a Ele que somente Ele é o seu Senhor. Somente Ele. Que nós não podemos colocar ninguém no lugar dele. Porque Ele é o único que é digno de receber a honra e a glória. Mais ninguém. O deserto e os lugares secos se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa,
abundantemente, florescerá também e regurgitará de alegria e exultará a glória do Líbano. Se lhe deu a excelência do Carmelo e Saron, e eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes, dizendo aos turbados de coração: esforçai-vos, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, e com recompensa de Deus, ele virá e vós salvará. Glória a Deus por essa palavra. Louvado seja o nosso Senhor. Se vocês olharem o que essa palavra está sendo concretizada hoje em Israel, que se vocês buscam, eu falo, hoje eu posso dizer, Deus escolhe pessoas especificamente para nos trazer a grandeza das profecias que são cumpridas em Israel. Hoje, através de uma menina, uma moça de 17 anos, que vai com uma caravana para passar um tempo de 3 meses em Israel, volta para o Brasil e volta novamente para estar em Israel. E ela prefere fazer o quê? Culinária, só que ela vira uma guia turística, para que ela tenha a faculdade de ser uma guia. E hoje ela é uma das mulheres que mais nos mostra os acontecimentos das profecias que está acontecendo em Israel, que é Israel com a Aline. Muitos de vocês, talvez que não segue, que não assista e veja a palavra do Senhor que está em Isaías 35 acontecendo, porque hoje vocês podem contemplar com os próprios olhos os sinais e os prodígios do Senhor, porque quando eu olho nessa palavra, eu assisti, acho que já faz uns dias, que ela gravou exatamente aonde que está essa passagem. Em toda Israel, aonde era deserto, está crescendo, está florescendo, está crescendo uma vegetação. Então a palavra do Senhor está se cumprindo. O que Carabassuriá, li Calamachu, que Ranai, o que Arai Calabassúria, o que vocês contemplam hoje é que foi escrito por Isaías, ou que muitas coisas que nós estamos vendo, que é acontecimento que nós não entendemos na Bíblia, que Daniel viu, que João escreveu em Apocalipse, tudo o que ele via. E quando nós olhamos para a palavra de Ezequiel, nós vemos os querubins sendo descrito. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. E vocês verão que a palavra do Senhor não tem o passado apenas. Nós estamos vivendo em Mateus, já foi as profecias, não é o novo. Não é o Velho Testamento que nós devemos olhar, é o Novo, não. Nós devemos olhar para o princípio, para o meio e para o fim, porque de todas as coisas, as profecias foram escritas para serem cumpridas por profetas que hoje são levantados para profetizar a palavra que está aqui. São profecias que estão se cumprindo em todos os lugares do mundo. Palavras que é tirada da própria Bíblia. Palavras que são entregues da própria Bíblia, para que pessoas entendam e conheçam a excelência do Senhor. Não de andar de uma forma errante, mas de uma forma transformadora.
Seja transformado. Seja verdadeiramente novas criaturas. Para de ficar buscando aquilo que não vai trazer recompensa, mas que vai trazer destruição. Busque naquilo que vai fazer vocês viver eternamente com Cristo. Muitas pessoas têm padecido por falta de conhecimento. Eu padeci muito na minha vida por falta de conhecimento, de não entender o querer do Senhor, mas entender o meu querer, os meus sonhos, aquilo que era projetado não por mim, mas pelos próprios demônios que habitavam em mim. Aqueles que me levavam para a perdição, como eu disse em outras lives. É um testemunho de vida, por isso que eu falo, eu não tenho um caderno escrito nada. É a minha memória que o Senhor traz. Tem coisas que eu esqueço, mas o Senhor, Ele faz eu lembrar. Quando o Senhor me faz lembrar, primeiro sentimento que eu sinto, dor. Dor por eu ter passado por tudo aquilo, e por que que eu não ouvi, por que que eu não encontrei o Senhor antes? Porque não era o tempo. Porque não era o tempo do meu chamado, não era o tempo que eu estava totalmente formada e realmente amadurecida, porque eu teria que estar amadurecida e fortificada na rocha, pois eu iria querer andar da forma que eu quisesse, eu não ia obedecer, eu ia ser eu, porque eu estaria andando junto com os que hoje estão se perdendo dentro da casa do Pai. E eu fico muito, às vezes, abismada como o Senhor, Ele me deixa afastada de tudo e de todos. Por que que o Senhor não me deixa tanto a evidência, tanto a lugares, em tudo? Porque o Senhor conhece a sua criatura. O Senhor conhece quem sou eu. E Ele tem que me lapidar segundo a formação e o caráter dele, e não dos homens, para que eu não me corrompa, para que eu não me deixe levar pelos pensamentos e pelas doutrinas que querem todos ser escravizados, porque pessoas buscam escravizar os outros naquilo que ele acredita. Eu não estou escravizando ninguém, eu só entrego o que o Senhor manda, eu só passo a mensagem que não é minha, que é do reino, porque todo aquele que tem ouvido ouça e guarda a palavra do Senhor, que ela vem alimentar cada um de vocês. Eu vou até colocar, né, na descrição do vídeo, se der, para mim poder entregar para vocês e vocês meditar nessa palavra, para que vocês busquem o conhecimento divino. Não é um conhecimento de uma mulher, não é o conhecimento de homens, mas é o conhecimento do nosso Deus Altíssimo, do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o pastor, é Ele que capacita, é Ele que cuida das suas ovelhas. Nós somos apenas ovelha do rebanho de Cristo, para que nós sejamos cuidadas, lapidadas, podadas da maneira, porque vai chegar um momento que nós vamos estar com nós. Se você não for cuidada pelo pastor, você vai estar com todo a sua lã cheia de carrapicho, cheia de bicheira, e você não vai estar entendendo que o pastor não está cuidando. Então, quando Jesus cuida, Ele cuida, é porque Ele ensina. Até o piolho, ele é enviado para o povo que está no Egito. Quem
pega piolho é porque vive uma vida do Egito, da idolatria, do engano, pois colocamos em nós os costumes do mundo e não os costumes de Cristo. Por isso que o povo era chamado até de piolento, porque eles tinham cabelo, enquanto os egípcios precisavam raspar, tirar todo o pelo do corpo, por causa dos piolhos, por causa das pragas que o Senhor enviava. E nós que vivemos na presença do Senhor, estamos sempre caminhando na limpeza. Só que nós não podemos deixar a presença do Senhor afastar de nós para buscar nos homens, pois somente o Senhor é que une propósitos. Somente o Senhor que coloca mulheres e homens junto, para que eles venham viver um propósito só. Muitos de nós acreditamos, é meu marido, eu escolhi. Muitos não, é o Senhor que escolhe. Porque se você vive até hoje com o teu marido, é porque foi uma escolha do Senhor. Eu falo, muitas das vezes, nós não entendemos muito, né? O que o Senhor nos entrega. A vida de pessoas e de casais são individualmente, cada um passa por uma adversidade. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, que é algo que me impressiona muito, é que muitas das vezes nós citamos a passagem de Esther como uma mulher de oração, uma mulher que coloca o joelho no chão, que jejua 3 dias, que ela encontra um rei, né, que tira ela, que ela é uma moça pobre, simples, órfã, e ela é escolhida de Radassa para ser Esther, só que ela é levada para o palácio. Só que o que nós, às vezes, não observamos é que realmente ela foi levada para o palácio. Ela foi colocada como uma rainha, mas ela foi para Carabachuri Alamanai, para estar num posicionamento de intercessora para o povo de Pérsia, que eram os judeus, que era o povo de Pérsia que precisava de uma mulher para poder entrar na presença do rei e interceder por eles, por tudo que eles passavam, porque ali eles estavam passando, Amã queria matá-los, né? Queria na escravidão ali, escravizavam, queria de todo jeito matar todo aquele povo, porque eles estavam em crescimento. E ela é enviada para o castelo, para a presença do rei Suelo, para que ele viesse interceder junto esse soldado, esse Amã, para que ele não cumprisse o que ele estava fazendo. Porque o rei Suelo, ele era um homem que ele vivia embriagado. Aí, mulherada, que é casada com um homem que bebe, vocês têm que ser intercessora, né? Porque ali, o rei Suero, ele bebia o tempo todo, ele estava embriagado. E ele tomava muitas decisões erradas. Ele tomava decisões erradas para poder cumprir. E quando vê, ele já tinha feito, não tinha como voltar atrás. Ele assinava naquele livro de crônicas que ele nem sabia o que ele estava assinando. Porque uma pessoa que vive embriagada, ela não tem conhecimento, ela não sabe nada. Ela está vivendo no poder da bebida. Só que quando o rei Suero, o Senhor não permite ele dormir para ele ir pesquisar as crônicas para poder salvar Mardoqueu e todo o povo de Pérsia, que seria o judeu, seria através da oração de Esther, que seria os 3 dias de consagração e jejum dela, que onde o Senhor tirou o sono do rei, aonde ele foi ver as besteiras, o que ele andava fazendo, que ele estava fazendo coisas erradas.
E ele estava deixando o reino na mão de Amã, que estava se sentindo o dono, porque é a mesma coisa. Quando um homem ele tem uma posição social grandiosa e ele é um alcoólatra, né? Ele vai deixar, ele vai aparecer um parasita, né? Que eu coloco como um parasita, né? Que vai do falso, né? O falso, aquele, eu faço tudo, eu faço tudo. Aí o cara lá tem muito dinheiro, pega, abre coloca tudo os bens dele, tudo que ele tem para que essa pessoa venha cuidar, onde que essa pessoa ela começa a ser lesada, que ela tem tantas coisas que ela nem sabe, e ela vive tão embriagada que ela não consegue enxergar que ela está sendo roubada, que ela está sendo passada para trás, né? Ela está sendo passada para trás, mas ela não tem visão, porque ela não tem uma intercessora, ela não tem uma Esther para orar por ela, para que venha abrir os olhos dela. Então, isso o que significa? O casamento de Esther, que muitas das vezes, você vai achar o seu rei, você vai achar um sueiro. Aí, através dessa nova versão, que eu tenho essa capacitação de entender que ali ela foi colocada não para ela ser a Raika Labashuri Amanai, a mulher do rei, mas ela foi colocada do lado do rei para ser uma intercessora para o seu povo. Era um casamento de amor? Não. Era um casamento de interesse? Pode ser. Um casamento de interesse para salvar vidas, para salvar pessoas, para fazer com que pessoas viessem através da ordem, porque ela poderia ser morta. Sabia que muitas das vezes, geralmente, quando o rei Suero, se ela não fizesse alguma coisa, ela poderia ter sido morta por ele. Que ele mandava matar, ele mandava dissipar. E quando nós vemos que Vasti, ela não apresenta, ela não quer se apresentar nessas festinhas que o rei Suero, ele programava, essas festas, que ela não quis largar a festinha, a festa que ela estava com as moças e com as mulheres do reino, para poder se apresentar na festa do rei Suero. Você sabe por quê? Porque ali ela teria que vir vestida simplesmente com bem dizer, ela estaria nua. Ela era apresentada para todos em nudez. Então, talvez seja isso que ela não quis. Ela não quis agradar o rei, aí o rei manda tirá-la. Seja como for, muitas das vezes uma mulher, ela tem que buscar o conhecimento divino e não o Arai Kamashuyanai, o de Arai Kabashuyanai, Orai Kalamassúria, a sabedoria humana, para que ela não venha padecer futuramente. Então, às vezes, a beleza, como se diz, o que você possa mostrar é para chamar a atenção. Nossa, meu Senhor da glória. Eu vou ter que entregar. É isso que o Senhor está querendo dizer. É como uma mulher, tem mulheres que têm homens que são casados, é para vocês mesmo que o Senhor está mandando entregar, que usa as suas mulheres para vestir roupas colantes, roupa sensuais, para chamar a atenção de outros homens, para dizer, é minha, pertence a mim, isso tudo aqui é meu, porque tem prazer em ver homens olhando para suas mulheres. É um fetiche. É um fetiche de saber que a sua mulher é desejada pelos homens. Só que assim diz o Senhor. Você é uma pessoa abominável aos olhos do Senhor.
A mulher, ela tem que ser vestida adequadamente, não para ser desejada, não para ser ao arai calabachúria lamanai, como uma cora calabachúria, calamassuia mai, como um troféu na mão de homem sem caráter. Ela é uma mulher para ser cuidada, porque ela é arabassuriá. Ela, calabachuriá, faz parte do reino da calabachuriá, como uma pedra preciosa do reino do Senhor. E você que é um homem desse tipo, que eu não sei para quem que é, né? Mas que o Senhor está mandando entregar. Você está fazendo com que ela seja desejada por outros homens. Depois, quando aconteceu o adultério, a culpa do adultério que cai sobre ela, não é a culpa dela, mas a culpa é sua. A culpa é sua de mostrar o que é seu, o que é uma mulher valiosa, virtuosa, uma mulher que é para estar dentro do seu lar como uma videira em roda da sua casa, orando, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, andando decentemente e não andando, perdoa aí, eu não sei para quem que é isso, hein, gente? Mas não andando como uma prostituta. Você casa com uma mulher para ela ser a sua mulher e não ser uma mulher vista como uma prostituta. E todo o pecado que ela acarretar vai cair sobre ti. Ela será inocentada pelo arabassuri alamanai, pelos prazeres, pelas satisfações das suas imundícies. Ela não será condenada, mas tu será condenado pelas arabassuri alamanai, por usar a sua mulher como uma mulher qualquer, dando ela como para ela chamar a atenção dos homens para desejá-la. Enquanto isso, você sendo um devasso, sente prazer nisso. Não sei para quem, tá entregue. A mulher, ela tem virtude. Ela é virtuosa. Ela tem que ter as suas vestimentas adequadas para cobrir o seu corpo. Não para ser um troféu para homens, rabachuri alamanai, mau caráter. Porque aí você usar uma mulher para chamar a atenção de outros homens, para te dar prazer, você é um endemoniado. O endemoniado. E essa mulher, rabachuri alamanai, o Senhor vai tirar das tuas mãos, porque tu vai ficar sem ela. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas é para você. Essa mulher, ela está sendo tirada do seu cárcere, da sua prisão. O Senhor vai tirar ela da sua mão. E você, arabassuri alamanai, será carabachuri alamanai, será entregue a Satanás por tudo que você tem feito com essa mulher. Kamachui anai. É pesado? Eu não tenho nada a ver com isso. Não sou eu que estou dentro da sua casa. Não sou eu que ando dentro do carro com você. Não sou eu que vou nos lugares que você vai. O Senhor está de olho em você. E você não terá mais. Rabachuriá. Raikalabassuriá. O Senhor diz que tu é um devasso. Maldito devasso, imundo. Sabe o que o Senhor manda dizer? Que você vai morrer. Você vai morrer. O Kalamachuriá. Para você a morte. E ela será livre para ela fazer a obra que ela já foi escolhida, para a honra
e glória do Senhor Jesus. Você tem brincado com o que é a escolha do Senhor para seus prazeres, tornando ela uma mulher volúvel, fútil, só para os homens que a vê, que a deseja, que quer tê-la, que quer possuí-la. Você tirou todo o valor dessa pessoa. Só que o Senhor está do lado dela, Carabaxúria, e vai tirar das suas mãos para transformá-la de uma mulher sem valor para muitos. Porarai, Calabaxuianai, tornará uma mulher virtuosa, segundo o coração do próprio Senhor. Amém? Eu não tenho, nem sei com quem que o Senhor está dizendo isso, mas a palavra sempre tem uma direção. O Senhor conhece cada um. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado com tudo que nós pensamos, com tudo que nós desejamos. Nós somos vigiados 24 horas. E não é pelo governo, não é por ninguém, não, é pelo próprio Deus. E Ele é um fogo consumidor. Eu não sei quem é a mulher, eu não sei quem é o homem, eu só sei que o Senhor mandou entregar, tá aí entregue, eu não tenho tanta coisa para dizer para vocês. A única coisa que eu posso dizer que quanto mais cedo vocês recebem o nosso Senhor Jesus Cristo dentro da sua casa, como seu único Senhor e Salvador, quanto mais rápido a vida de vocês são transformada. E o Senhor capacita cada um, segundo a sua própria obra. Faça de vocês um templo do Senhor. Seja o templo do Espírito. Seja o templo do Espírito Santo, porque o pastor é o Senhor Jesus. E Ele é aquele que cuida. Ele cuida de todos nós. Para que nós venha viver uma vida de virtudes e não de perdição. Porque quem é perdidos são pessoas que elas não têm mais consciência, elas não têm mais controle. Elas estão dominadas por espíritos imundos. Então, quando vocês vê alguém perdido, cometendo algum ato, qualquer coisa, vocês orem e pede para Jesus. Pede para Jesus libertar, pede para o Senhor Jesus. Façam, principalmente pessoas que têm um coração puro. Pede para o Senhor, não julgue, não comente, sabe? De ficar falando, nossa, veio uma moça aqui, voltava um rapaz. Tá? Não comente. Faça uma oração silenciosa, que dessa maneira vocês estão fazendo uma obra para o Senhor e vocês estão ofertando ao Senhor o que vocês têm de melhor, que é as vossas orações. Nunca fale mal de ninguém, nunca julgue a vida de ninguém, porque não são pessoas, são demônios que acharam legalidade para dominar essas vidas. E muitas vezes pessoas não acreditam, acham, nossa, que engraçado. Gente, demônio não é engraçado. Demônio não é. Mesa de zombaria, ou aonde as pessoas ficam ali, né, falando mal um do outro, o Senhor não está presente. Mas sempre evita. Porque aquele que muito fala, um dia ele colhe tudo aquilo que ele planta. Vamos semear palavras boas. Vamos fazer
como se diz, olhar para um lugar que você fica imaginando aí, que tem bastante terra, e ali já foi tudo aberto, né? Os lugares para você jogar semente. Então, joga trigo, não joga joio. Joga palavras que venha ser trigo para alimentar pessoas e não para destruir pessoas. Porque o trigo, ele alimenta, o joio destrói. Então, seja trigo e não joio, porque assim diz o Senhor, nessa tarde, para que nós venha viver o extraordinário e para vocês não ficar acreditando em coisas que não é dele. Então, busque conhecer a verdade. Amém? Que o nosso Deus, amado Pai, venha estar conosco nessa tarde, que o Senhor venha conduzir cada um com essa palavra, através desse vídeo, que venha transformar vidas e cativeiro, fazendo com que pessoas venham ser transformadas, não somente como água para o vinho, mas que elas venham ser usadas para a honra e glória do Senhor Jesus, porque somente Ele, e para Ele, para mais ninguém, porque somente Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Receba do outro lado, seja cheio da presença, não precisa ser invejoso, não precisa querer os meus dons, eu sei que tem alguém que está com inveja, eu sei, eu sinto. A inveja não é o que eu carrego. Você não queira o que eu carrego, se posicione para ter o que eu carrego. Se você se posicionar na maneira que eu tenho me posicionado, você vai ter porção dobrada e vai ser melhor do que eu. Da mesma maneira que o Senhor foi com Elias, Ele será com você como Eliseu, que talvez você vai ter porção dobrada, mas nunca inveje o dom dos outros. Seja prudente, ore, busque, jejue, se coloca em consagração constante, para que você venha ser um Eliseu, para que você não precisa cobiçar nada do que é do outro, e muito menos sentir inveja de unção, porque isso é coisas malignas. Quem tem o espírito da inveja, que nesse momento de oração, Senhor meu Deus, amado Pai, em nome de Jesus, que todo o espírito da inveja seja retirada da vida dessa pessoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito da inveja, sai! Espírito da inveja, sai! Espírito da inveja, sai! E seja selado pelo sangue do Cordeiro. E nunca mais sinta inveja de ninguém, porque a minha live não é de brincadeira, ela é de verdade, é cheia do Espírito. Eu sinto quem tá com o seu sentimento aí do outro lado. E não adianta ficar com o coração aí, ó. Que o sangue do Cordeiro te cele. Que o sangue do Cordeiro venha te selar para a honra e glória dele, para que você seja um instrumento, não na mão de Satanás, mas que você seja um instrumento na mão do Senhor Jesus Cristo, como teu pastor, que ele venha te guiar, te direcionar, que ele venha te encher, sabe, de conhecimento, de sabedoria, para que você realmente não venha envergonhar o nome dele, mas que você faça o teu chamado com excelência, e não para agradar os homens, mas para agradar o Senhor, porque é o Senhor que tem que ser agradado. Porque Ele é o nosso Pai nosso que estais no céu. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, amém e graças a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo.
Fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.